O meu convidado de hoje é um fluminense de Barra Mansa, conhecido pelo sucesso e sua capacidade de se adaptar aos mais diversos ambientes e setores. Ele é formado em engenharia civil e também em administração pelo Mackenzie, com um programa executivo em gestão pelo IMD na Suíça. Sua carreira é marcada por um crescimento acelerado e uma capacidade de navegar por setores distintos em posições de alta complexidade. Aos 33 anos, ele já era CEO da Cavo Serviços de Saneamento, depois foi liderar a Intercement, passando uma temporada na Argentina, passou também pela Renuca e a Âmbar Energia, além de ter sido conselheiro da JBS e da Eldorado Brasil Celulose. Depois de uma carreira de sucesso como executivo, ele hoje navega no mundo corporativo como empreendedor e investidor, hoje à frente de diversas iniciativas. Agora, o que o currículo dele não conta é que esse é um profissional que sabe o valor da família e aprendeu a importância do equilíbrio. Sua característica marcante, eu poderia dizer, que é a generosidade. A generosidade dá sempre à disposição dos amigos para aquela conversa necessária. Sabe aquela que você precisa ter e escutar de tempos em tempos? Esse é o cara aqui na minha frente. Seja muito bem-vindo, Humberto de Farias. Que feliz ter você aqui no Lugar de Potência. Baza, super obrigado. É um prazer e uma honra estar aqui com você, né, e com o seu público. Eu, antes de vir para cá, estava olhando quem me antecedeu aqui, estava vendo vários amigos aqui, pessoas fantásticas, enfim, eu fiquei até refletindo, falando, puxa vida, será que isso aqui é para mim mesmo? Lógico que é. E já quero começar do início. Humberto, você sempre foi determinado desde criança? Como é que foi tua criação? Baza, na verdade, eu fiquei refletindo muito sobre essa questão, sempre me pergunto, né? Quer dizer, o que me trouxe até aqui e por que eu trilhei a jornada que eu tive, tá? Olhando para trás, eu, enquanto aluno na escola, eu nunca fui um aluno brilhante, eu não era aquele que sentava ali na primeira sala, não era uma criança de alto desempenho, tá? E, na verdade, é que até entrar na faculdade, eu não tinha exatamente claro o que eu queria fazer. E eu me lembro bem, chegou uma hora que meu pai falou, filho, faz o seguinte, como você não sabe bem o que você vai fazer, faça engenharia, porque dali para frente vão existir várias opções e vai ser mais fácil você escolher o que você quer fazer. E, na verdade, meu pai tinha razão. Então, eu, quando resolvi fazer engenharia, fiz engenharia civil, comecei muito cedo a trabalhar ainda na engenharia como estagiário, enfim, trabalhei muito tempo, mas desde já do segundo ano trabalhava, e eu acho que aí sim a minha vida começou a pegar um direcionamento mais forte, porque ficou muito claro que eu sempre tive muito a vontade de fazer acontecer, né? Eu sempre fui um agente de transformação por onde eu passei, Baza. E quando você pergunta da onde veio isso, né, eu acho que sempre vem de dentro, né? Essa vontade de querer fazer, essa inquietude sempre teve presente na minha vida. E de onde vêm essas influências? Seus pais já eram executivos? Baza, meu pai é um engenheiro químico, nós somos uma família média aqui, vivemos praticamente a vida inteira em São Paulo. Meu pai é um engenheiro químico, trabalhou muitos anos na Sabesp, na vida pregressa dele, quando ele foi executivo de multinacional, conheceu minha mãe no interior do Rio de Janeiro, em Barra Mansa, casaram-se, tiveram 3 filhos, eu sou o filho do meio, tá? E a gente sempre teve muito presente, primeiro, o valor do trabalho, tá? Isso sempre foi um valor na família. A questão também da educação, né? É aquele conceito bem presente de família de classe média, que olha, se tem um ativo importante na vida da gente é a questão da educação, né? E minha mãe é uma professora, né? Foi professora na vida profissional dela. E eu me lembro que ainda nós lá com 12 anos, 13 anos, a minha mãe tinha lá uma veia empreendedora, ela foi a dona da cantina da escola. Então, durante algum tempo, nós trabalhamos na cantina da escola da minha mãe e ali já teve um pouco do desenvolvimento dessa questão de interação com as pessoas, de atendimento ao cliente, muito pequenininho, de uma forma ali meio que intuitiva ainda, né? Mas essa história começou, acho que meio que por ali. E a hora que você olha para o teu início de carreira, o que você acredita que você tinha de diferencial
para se destacar um grupo tão grande como o Camargo Correia. Baza, o que eu sempre tive, primeiro foi a dedicação. Eu sempre fui, quando eu me encontrei para as coisas que eu queria, na verdade, e me identificava num ambiente que permitia, né, eu fazer as coisas, então eu era muito intenso. Eu acho que essa dedicação e essa vontade de fazer me diferenciou, tá? Desde sempre. Eu sempre tive muita sorte com os meus líderes, desde posições muito júniores, né? Que permitiram, que abriram espaço para que eu pudesse fazer, que eu pudesse crescer, né? Eu sempre fui muito inquieto, querendo aprender coisas novas, né? E nesse quesito, o ambiente no qual eu vivi desde cedo, do ponto de vista profissional, me permitiu, né, que eu desenvolvesse essa característica, que eu acho que sempre foi um diferencial. A hora que você olha da tua carreira, você se tornou CEO de uma grande empresa aos 33 anos. Quanto isso foi planejado, o quanto isso aconteceu e como foram essas fichas aí que possivelmente caíram que ninguém te conta o que é ser um CEO? Só depois que você senta na cadeira você entende o peso. Baza, esse é um bom ponto. Na verdade, assim, se foi planejado, talvez de uma forma quase que inconsciente. A gente sempre, quando está ali, se forma, começa a trabalhar, está numa organização grande, olha para frente, você vê lá o diretor, vê o presidente, a gente sempre ambiciona um dia chegar lá. Para mim chegou cedo, isso por uma conjuntura de fatores, parte delas por estar no local certo na hora certa, parte delas por ter tido oportunidade, né? Então, eu acho que um ponto importante aqui sempre é parafrasear, né, Guimarães Rosa, que é aquela questão, né, o que a vida sempre nos pede é coragem, né? Então, essa coragem de fazer, de pegar cada vez mais responsabilidades até o momento que você se torna CEO com 33 anos, sem uma consciência plena do que é se tornar CEO e ainda mais de uma empresa que estava no meio de um processo de turnaround. Então, assim, para mim, acho que um primeiro ponto que ficou super claro de um dia para outro foi a questão da solidão da cadeira do CEO. Enquanto eu estava ainda numa posição de diretor, parece que é quase igual, mas é muito diferente, né? Então, quando você vira o CEO, é que nem eu costumo dizer, você é aquele, o maquinista ali da locomotiva que todo dia cedo tem que estar lá, com a energia em alta, com tudo pronto, energizando o time, fazendo as coisas acontecer, tá positivo, e isso vem muito de dentro, né? Então tem toda essa questão muito intuitiva. Então isso para mim foi uma mudança rápida, mas que de novo também, né? Eu encarei isso de forma, vamos dizer, muito prática e objetiva e que, de novo, eu sempre tive a sorte de contar com gente muito boa comigo nos times que eu trabalhei e também as pessoas que estavam acima de mim. Então eu acho que assim, se algum sucesso tive, não foi exatamente só por minha causa, mas foi muito pelas pessoas que me cercavam. E você falou de mudança, puxa, você passou por setores muito distintos, né? Ambientes complexos. Qual que era a sua forma pessoal de abordar a entrada, né, no novo setor, numa nova empresa? Você tinha algum framework, etapa? Era no freestyle? Como é que você ia? Vamos lá, esse é um ponto bem interessante, porque realmente durante minha carreira executiva e até hoje eu tenho essa inquietude por conhecer o novo, né? Então, para mim, de certa forma, era um pouco natural mudar de setores, ir para sair de indústria, ir para serviços, vice-versa, mas eu sempre tive primeiro, né, buscar algo de conhecimento específico do setor, entender um pouco de contexto, aonde era a indústria na qual eu estava inserido, buscarem pessoas-chave com as quais eu pudesse me aconselhar. Então, eu sempre tive essa preocupação em fazer escuta ativa, identificar quem seriam as pessoas com as quais eu poderia trocar experiências, buscar experiências que me fossem de referência,
que no final do dia eram para mim mentores valiosos cada vez que eu estava nessas transições de carreira ou em mudanças de setor. E um ponto que eu sempre tive muito presente durante a minha vida inteira, né, foi na questão da minha agenda, identificar muito claramente aquilo que é urgente daquilo que é importante, né, para não deixar o urgente, na verdade, o curto prazo, de alguma forma, influenciar ou sacrificar o longo prazo. Então, em todas essas indústrias, foi um pouco desse framework, mas, em resumo, se eu pegar tudo que está aqui, eu acho que, assim, para mim, o que sempre me ajudou mais foram as pessoas com as quais eu me relacionei e que foram muito generosas comigo. Você está falando bastante de pessoas. Como é que você aborda a gestão de pessoas, especialmente em setor tão distinto, né? Tem alguma abordagem comum ou você adapta o seu estilo de liderança para cada setor e cada empresa? Baza, eu acho que eu tenho uma convicção, né, que a vida ela não é feita de grandes movimentos, mas sim de pequenas atitudes no dia a dia. Eu sempre realmente tive esse drive de pessoas, tá? E eu acredito muito nessa questão do relacionamento e da construção do network, mas não focada em relações de curto prazo, né? Eu acho que, assim, a troca de experiências, quer dizer, pessoas que no passado foram meus mentores e que em algum momento essa condição se inverteu, quer dizer, essa troca de experiência, eu realmente acredito nisso e para mim sempre foi super importante, né? Então eu acredito que, assim, quando a gente tem esse interesse genuíno, conhecer gente, né, você termina desenvolvendo uma parte intuitiva que fica muito forte. Quando você está, eu imagino você, né, com o seu conhecimento e a questão de aqui estar trabalhando como headhunter, conversando com pessoas o dia inteiro, você quando começa a ver uma pessoa, aquilo ali já deve se encaixar ali em algumas caixas diferentes, você já olha para a pessoa quase que intuitivamente e já entende para o que aquela pessoa é boa e aonde talvez você não consiga extrair o melhor dela. Eu numa escala menor do que a sua, mas sempre também voltado a isso, terminei que me beneficiei muito disso, tá? Essa questão de ter um interesse genuíno em estar conversando muito com pessoas, né? Sempre terminou me ajudando muito na parte de entender em cada indústria quem podia realmente ajudar e fazer a diferença. E eu acho que no final do dia, essa questão de ter escuta ativa com pessoas, né? A gente termina em muito superando aquela velha máxima, né, que eu escuto há muito tempo, que nas empresas a gente contrata pelo currículo e demite pela atitude, né? Quando você conhece gente e está realmente numa conversa aberta de escuta ativa, a questão da atitude você já pega ali em alguns poucos minutos ou em algumas experiências que são passadas. Um ponto que você começou dando a tua resposta, eu não queria deixar escapar, é quando você falou que a vida é muito mais sobre pequenas escolhas que você faz no dia a dia do que grandes escolhas. Puxa, eu queria entender um pouco como é que isso chegou na tua carreira, se é algo que você sempre teve, vem de casa, porque eu particularmente concordo muito. Às vezes as pessoas ficam querendo fórmula mágica, e acho que são as pequenas decisões, os pequenos monstros que você mata todo dia, que vai construindo algo muito maior. De novo, né? Eu tenho essa convicção. Eu nunca tive isso de forma estruturada, mas sempre fiz isso na prática. E eu tenho hoje convicção que para mim foi o que funcionou, né? Durante essa minha trajetória inteira e até hoje, quando eu entro em algum negócio, vou investir em algum negócio, enfim, a primeira coisa que eu faço é ligar para pessoas do meu relacionamento. E essas pessoas, estes relacionamentos, foram construídos no dia a dia. Então, essa questão da atenção ali no dia a dia e de estar... Claro, de novo, ninguém está falando aqui em não ter a visão, não ter um foco, não é nada disso. Mas o que a gente está falando é, de novo, a atitude do dia a dia é o que faz a diferença. Essa busca por uma grande mudança, por uma chave estrutural, por mudanças tectônicas, quer dizer,
nunca foi minha realidade e eu não acredito nisso. Isso eu vejo muito. Eu vejo o quanto alguns relacionamentos fantásticos que eu criei de um almoço que talvez naquele dia eu estava com preguiça de ir, eu tinha algo super urgente, eu falo, não, eu marquei, eu vou e acabei conhecendo uma pessoa que me apresentou a outra pessoa, ou muitas vezes um projeto que você fala, puxa, alguém te traz aquele projeto e você pensa, não tenho certeza, mas vamos pagar para ver, daqui a pouco aparece algo extraordinário. Então acho que esse estar aberto ao novo é algo fundamental. E aí tem um outro aspecto da liderança que eu não quero deixar de puxar contigo, que é sobre o lado difícil de ser líder, né? Porque aqui a gente está falando de muita coisa bacana, mas tem momentos que praticamente eles testam nossos valores e até nossa sanidade. Qual que foi o momento mais difícil para você como líder? Eu acho que durante essa jornada, sim, houve momentos realmente difíceis, né? Que é aquilo que a gente fala que me tirou o sono, tá? E eu me lembro de alguns. Tem um momento que me marcou muito, foi quando eu liderei Loma Negra, que era cimenteira líder na Argentina, e foi lá nos idos anos de 2007, 2008, e nós enfrentamos uma greve. E uma greve que começou a fechar as nossas fábricas, era uma greve com o Sindicato dos Caminhoneiros Argentinos. Então foi uma decisão, foram assim, decisões muito difíceis, aonde você imagina, uma companhia que tinha um market share de 50%, quando a gente fala, começamos a fechar as fábricas, quer dizer o seguinte, faltou cimento na indústria da construção civil. Então ali a gente teve que ter muito sangue frio, muita habilidade, muita consciência para negociar e sair daquela situação. Olhando para trás, deu super certo. Acho que a nossa estratégia lá terminou sendo exemplos para outras companhias que operavam lá e que tiveram problemas semelhantes, né? Mas, de novo, não foi fácil. Aquilo ali foi aonde, como você disse aqui, testou bem os meus valores e a sanidade para nunca sair, passar o guardrail. Tem algo que eu sempre falo no meu conteúdo, que ser bonzinho é fácil. O difícil é ser justo, né? Eu sempre brinco que se você quiser agradar todo mundo, não seja um líder, né? Vai vender sorvete, que aí talvez se agrade todo mundo, mas a última vez que eu fiz esse post caiu um monte de crítica de gente que vende sorvete me falando que também nem assim você consegue agradar todo mundo. E aí, falando de decisões polêmicas, qual que é a decisão mais polêmica que você teve que tomar como CEO, né? Se talvez você faria diferente hoje com a experiência? Ô, Bassa, eu tenho dificuldade em me lembrar, em especial, de alguma decisão polêmica, tá? Eu me lembro de várias decisões difíceis em ambientes complexos que eu tive que tomar, fui obrigado a tomar, né? E eu acho que, assim, sempre o que me marcou mais, tá, foi na questão de redução de gente ou de demissão de pessoas. Então, assim, eu acho que essa, para mim, aquilo que envolvia ali a redução de time, porque faz parte da vida, a troca do time ou desligamento de pessoas, essas me mexiam, tá? E eu sempre tomei muito cuidado, e eu acho que eu fui aprimorando na vida, foi que, para mim, nisso, o benchmark é o seguinte, que eu me coloquei, né? Eu acho que sempre quando eu ou chegava para demitir alguém, a minha expectativa é que aquilo não fosse uma novidade para nenhum dos dois. Ou seja, que eu, como gestor, tivesse feito o meu trabalho de forma satisfatória, dando feedback, mostrando e fazendo touch bases ali, na medida do possível, para que a pessoa também já tivesse alinhado que isso poderia estar em caminho né? E eu acho que em momentos onde, de alguma forma, a pessoa foi surpreendida por isso, aí é muito mais uma falha minha por não ter conseguido atingir esse nível de alinhamento. Então, assim, esse, em geral, foram
momentos mais difíceis, né, da minha vida como CEO, como gestor. A gente está falando muito aqui, Humberto, de decisão, né? No final, o líder é pago para tomar decisão. E é algo que também eu sempre falo nas palestras, muitas vezes eu vejo os gestores falando, poxa, mas eu não tenho todas as informações, mas o cenário é incerto. No final do dia, o líder é pago para tomar decisão, né? O líder é pago para lidar com os momentos de incerteza e como que você diminui essa complexidade para o time. E aí, a minha pergunta, você tem algum critério ou framework que você normalmente utiliza para tomar decisão crítica, seja nos negócios ou mesmo na vida? Vamos lá, eu tenho, basicamente, claro, quando a gente está falando do mundo corporativo, né, muitas vezes a gente se cerca de bons profissionais, de bons consultores, de análise de mercado, de estratégia e tudo mais. Mas algo que eu nunca abri mão, né, mesmo tendo essas informações, entre aspas, disponíveis, foi para buscar pessoas-chaves e conversar com essas pessoas, para entender qual é a visão delas sobre determinados assuntos antes de eu tomar a minha decisão. Tá? Eu acho que essa escutativa, essa construção, né, com essas pessoas que você considera importantes, que podem te ajudar, que têm um background, né, diferentes do seu e que muitas vezes também não estão próximos do problema ou que não tem aquela influência ali, sempre me ajudaram muito. E, na verdade, mais do que me ajudaram, no fim do dia te dá uma, entre aspas, ali um certo conforto e uma paz na sua decisão, falando, puxa, eu fiz a minha escuta ativa, eu olhei para todos os ângulos que eu achei que eu poderia olhar antes de tomar essa decisão, né? Então, assim, Basa, eu acho que a questão da informação, do conhecimento, isso aqui a gente consegue, e aí a gente volta para a questão de gente, né? Seja gente do seu time, de quem trabalha com você, seja gente fora da organização, que fazem parte do seu network, né? Então, no final do dia, a gente dá a volta, mas termina, de alguma maneira, voltando a esse ponto. Você acredita em intuição? Eu acredito. Eu acredito em intuição, não como algo que está ao sabor do vento, que eu acordei hoje e tive uma grande sacada. Não é isso, né? Mas essa intuição é aquela pitada final ali, depois que você viu, fez todo esse processo, eu falo, vamos lá, vai. Agora sou eu comigo mesmo. Puxa, a hora que eu olho para os setores que você atuou, talvez principalmente o setor mais pesado, é um setor de muita transformação, seja energia, construção. Aproveitando da tua experiência analisando o mercado, quais foram as principais transformações que aconteceram no mercado para levar a gente até onde a gente está hoje? Baza, eu acho que assim, eu comecei lá quando a gente estava falando lá da Cavo, onde eu comecei lá em 96, 2003, 2001, eu virei CEO da companhia. Naquele momento, aquilo era uma companhia que lidava com a parte de tratamento de resíduos, de reciclagem, tratamento de água, tratamento de efluentes. Então, quando a gente olha para trás, a gente está falando 25 anos atrás, né? Esse, por exemplo, era um mercado que era muito menos maduro do que hoje. Então, quando a gente olhava lá para trás, o desafio era um desafio da conscientização da indústria, conscientização dos clientes, que a agenda ambiental era uma agenda importante e que aquilo de alguma forma gerava valor. Então você vê, como você está perguntando de mudança, passados 20 anos, hoje esse pitch já não é mais necessário. Porque esse pitch hoje é obrigatório. Qualquer indústria, qualquer companhia que pretende estar no futuro já vem embedded esse conceito, né, de sustentabilidade, da importância do meio ambiente e tudo mais. Então, acho que assim, a questão da democratização da informação, né, mudou e tem mudado ainda várias indústrias, né? Porque hoje o consumidor tem muito mais consciência, ele está empoderado, né? Na questão da indústria mais pesada, o que a gente olha é a disrupção acontecendo. Então, a gente está falando
indústria do cimento, onde eu tive ali envolvido muito tempo, hoje a gente está vendo a questão das impressoras de casas. Quer dizer, e já está acontecendo, né? Então, isso é uma disrupção nessa indústria, né? A gente está vendo a procura por outros materiais que sejam, do ponto de vista ecológico, mais sustentáveis, né? Então, assim, a parte da tecnologia e a velocidade com que isso acontece tem mudado basicamente todas as indústrias, né? Mas, por mais que a gente fale na inteligência artificial, que eu acho que assim, nós estamos no começo dessa jornada e desse aprendizado, né? No final do dia, o ser humano está lá sempre no centro do jogo. É a forma como a gente vai se organizar, como a gente vai se educar daqui para frente, mas esse debate que às vezes acontece, o ser humano será substituído, eu acho que não. Eu acho que a gente vai mudar a forma com a qual nós fazemos aqui o nosso trabalho, desempenhamos a nossa função, mas eu não vejo o ser humano sendo substituído. Então, quando você pergunta assim, transformações, poxa, acho que a gente está vivendo no meio de um terremoto super acelerado de transformações e a gente tem que estar preparado para isso. Puxa, toda a tua fala aqui nas respostas, hora ou outra, a gente cruza falando de relações com pessoas, relações de confiança. Abre um pouquinho aí da tua caixa preta. Qual que é a tua abordagem para construir essas relações de confiança, esse networking poderoso que você acabou construindo? Ô Baza, eu assim, como eu te falei, como isso foi feito de algo tão natural na minha vida, eu nunca cheguei a uma autoconclusão dessa caixa preta. O que eu, na verdade, sempre fiz foi, primeiro, me dedicar realmente a isso. Assim, foram poucas as vezes, e na verdade eu me lembro porque eu me senti incomodado durante quase 3 décadas como executivo, aonde eu almocei sozinho. Quer dizer, a parte de ter alguém para almoçar, e não é alguém para almoçar, é para trocar, né? Para conversar, para conhecer alguém. Então, fazia parte da minha agenda. E eu acho que no final do dia, o network que a gente termina construindo, primeiro, claro, faz parte da sua trajetória de como você atuou ao longo da sua vida, porque também não adianta fazer nada disso se você não for uma pessoa genuína, que tomou suas decisões, né, sempre dentro das 4 linhas, preocupado com as pessoas, quando pôde ajudou as pessoas e tudo mais. Então acho que no final do dia é toda uma construção. Mas algo que eu sempre tive presente foi dedicar tempo a isso, que é muito daquilo que você falou. Às vezes, puxa, não estava afim de, com uma preguiça certo dia, mas fui lá. Quer dizer, eu fiz e faço isso até hoje. Tá? Porque eu acho que assim, conhecer gente nova sempre nos aumenta, né? Expande o nosso conhecimento. E algo acompanhando aqui a tua história, quais são os principais desafios de transitar de um executivo para empreendedor e investidor, né? Qual que é a mudança de estilo de atuação e o quanto que isso foi planejado ou foi consequência? Bas, eu acho que assim, primeiro, no meu caso, tá? Isso de certa forma foi planejado. Depois, já que eu já estava quase há 3 décadas como executivo, depois da minha última experiência na Âmbar Energia, que eu tinha cofundado, tinha uma parte de equity na companhia, saí, vendi, e eu pretendia aí buscar outros desafios para a minha vida pessoal e profissional. Eu acho que tem uma questão importante, né? Que é a gente saber viver os ciclos, né? Então, esse é um ponto super importante, saber viver essas fases até o fim, ter muita consciência das nossas escolhas, né? E aproveitar também os momentos de parada. Quer dizer, eu na minha carreira, eu nunca tive interrupção entre uma experiência e outra. Eu nunca tive a oportunidade de pegar o sabático que vários amigos fizeram. A minha carreira foi com 30 anos em continuidade. Batidão. Tá? O batidão, o famoso batidão. Então, eu quando fiz esse meu último ciclo agora, eu pensei
refleti e disse, eu não quero abrir mais um novo ciclo, porque abrir um novo ciclo vai me exigir um compromisso que daqui vai tranquilamente 5, 7 anos, né? E eu não quero, nesse momento, mais esse tipo de compromisso. Então, assim, foi pensado, tá? Conversei com amigos, conhecidos que fizeram essa transição para entender um pouco como fizeram, quais foram as dificuldades, quais são os pontos aí, né? E eu acho que assim, no meu caso específico, né, Basa, eu estou ainda numa fase da vida que, como a gente diz, eu tenho ainda muita energia para aplicar, muito conhecimento por já ter atuado em setores distintos, né? E aí a gente volta na questão do network também, né? Esse network positivo que aumenta muito o impacto em qualquer negócio que você está fazendo. Hoje, conta um pouquinho pra gente aonde está indo o teu tempo aí, com o que você tem, onde você tem investido, aonde está teu radar. Basa, o que eu tenho feito? Desde que eu saí da minha vida executiva, eu trabalhei, tenho um sócio que eu cofundei uma empresa, é uma empresa na área de cosmético, de beauty care, que é um negócio que o meu sócio é um grande especialista dessa indústria, então o negócio está lá, está andando, está indo bem. Eu investi numa empresa de energia, onde eu me dediquei aí nos últimos 8 anos. Eu agora sou lá um sócio e o co-investidor numa empresa de biometano, que tem muito a ver com aquele primeiro ciclo meu lá atrás, junto também com a oportunidade de ter estado 4 anos lá na JBS, que tem muito a ver, a gente está falando aqui de produção de biometano através de biomassa, que é algo que as pessoas vão escutar falar muito ainda no Brasil, né? Porque o Brasil, que a gente diz, o Brasil tem um pré-sal caipira para ser produzido de energia renovável num mundo que busca cada vez mais isso, né? Tenho também uma participação numa construtora bem focada na parte de subestações para linhas de transmissão, para projetos de energia renovável, e aí são amigos de longa data, onde a minha trajetória, o meu network, o meu expertise soma muito com o momento da companhia. Então, assim, eu estou em vários negócios, tenho um sócio que a gente desenvolve projetos de infraestrutura, então nós estamos desenvolvendo projetos PMIs na área de resíduos, na parte de saúde, estamos agora olhando para desenvolver projetos de PMI na área de educação. Então, assim, eu tenho hoje uma atuação bem diversificada, mas que no final do dia sempre tem ali algum ponto de congruência com essa minha trajetória dos últimos 30 anos. Então, assim, você me perguntar, Humberto, aonde é que a coisa que você não é um cara lembrado ou não encaixa muito com a sua trajetória? Eu, por exemplo, eu nunca fui um executivo, alguém que tivesse ali sendo reconhecido por exemplo, um negócio de varejo. Eu nunca tive nessa indústria, ou por algo que nem marketing, formação de marca, que eu vejo lá o meu sócio nesse negócio de beauty care, é um negócio totalmente diferente, né? Que, de novo, eu aprendo todo dia, eu acho fantástico, né? O primeiro ano que a gente começou o negócio, eu ficava com um caderninho só para anotar os termos e entender o que é essa ciência, né? Então, para mim já é muito bacana. Mas, enfim, essa é a história aqui, Basa. E aí, com tudo isso que você está me contando, você se sente já 100% satisfeito ou, na tua opinião, sempre tem um próximo pico a escalar? Basa, essa pergunta ela é super interessante, né? O que me satisfaz no final do dia? Eu acho que me satisfaz é a jornada, tá? Que a gente sempre fala, né? Aquela história do ponto de chegada, né? Eu acho que o ponto de chegada ele é importante, mas a jornada é muito mais importante. Então, aonde vai chegar essa jornada lá na frente, enfim, hoje para mim ela já é menos importante o ponto de chegada do que a jornada em si. Eu sou super realizado do ponto de vista profissional,
do ponto de vista financeiro. Eu acho que eu fui mais longe do que eu um dia pensei que fosse. Sou super agradecido por todas as oportunidades que eu tive, né? Então, assim, o que não quer dizer que eu não continue olhando oportunidades, conversando com pessoas e indo atrás. Eu acho que isso, assim, faz parte do autoconhecimento e da automotivação. E Humberto, puxa, você já faz parte do IPO há bastante tempo. Aliás, me recebeu super bem quando eu entrei no IPO lá atrás. Em quais pontos você acredita que o IPO ajudou na tua evolução, seja como profissional ou como pessoa? Ô, Baza, eu sou suspeito por essa questão do IPO realmente, porque eu, quando fui convidado para entrar no IPO lá em 2006, eu tive a oportunidade que, assim, eu quando entrei não sabia exatamente o que era nem o que esperar, mas quando me disseram, o que me atraiu no final do dia, olha, isso aqui é uma comunidade de gente super interessante, que você vai poder trocar experiências e que aqui tem 3 pilares. Basicamente era família, negócios e você, ligado ao autoconhecimento e tudo mais. Então, assim, ali tinha uma química ali que me super atraiu, né? Então, pô, como é que é? Gente interessante, troca de experiência, que está muito nessa trilha toda que a gente fala aqui. E eu entrei no IPO. E, assim, foi algo tão fantástico, né? Na minha vida, na vida da minha esposa, e está sendo na vida dos meus filhos agora, que eu desde 2009 para 2010, parte do tempo que eu dedico pro bono tá o IPO lá no meio. Eu tenho trabalhado, me dedicado aqui, sempre atuando aqui em alguma diretoria, né, da organização, sempre ajudando, né, o que a gente fala, devolvendo de alguma forma para a organização aquilo que a organização me deu, né? Então, quando você pergunta assim mais especificamente o que isso te ajudou, primeiro, ajuda e ajuda até hoje, porque todos os momentos ali críticos de mudança, de tomada de decisão, várias dessas pessoas que eu relatei lá atrás, que eu ligava e pedia um feedback e tal, são amigos, colegas mais próximos ou menos próximos também da nossa comunidade do IPO. Por outro lado, nós temos lá o nosso fórum, né, aquele grupo de 10 pessoas ali, que é o nosso board particular, né, que é, puxa, fundamental na minha vida quando a gente precisa tomar decisões importantes, que é o nosso sounding board, tá? E na minha vida, na vida da minha família, eu já tenho hoje 2, meu filho e minha enteada hoje já estão em fórum, então já começo a entender toda esses conceitos que a gente fala, né? A necessidade do comprometimento. Então, quando eu acho fantástico quando eu vejo meu filho, os fóruns dele são domingo, do que começam 6 horas da tarde, terminam 10h30 da noite. Então, eu acho fantástico, né? Quer dizer, que é o horário que dá para as pessoas da idade deles se reunirem e tem lá o compromisso. Então, assim, eu sou um super entusiasta, acho que pessoas como você, né, Baza, que também dedicam aí parte do tempo à organização, somam muito. Eu acho que, de novo, volta aqui, a riqueza da organização é a soma dos seus membros. E tem um ponto aqui que eu preciso te perguntar, Humberto, agora olhando para a tua história, quão alto foi o custo pessoal desse sucesso acelerado, né? Olhando para trás, talvez, o que você poderia ter feito diferente? Ô, Baza, é aquela velha máxima, né? A vida é feita de escolhas, né? Então, sempre tem os 2 lados. Quando eu olho para trás, na minha história, eu sempre tentei muito abraçar todas as oportunidades que eu tive, né? Então, assim, e como eu te falei, como eu nunca tive esse tempo, né, da autorreflexão, o sabático e tal, se eu voltasse o filme, eu teria investido mais na parte do autoconhecimento. Eu acho que esse eu vim durante algum tempo ali, eu não diria no automático, mas muito querendo aproveitar tudo que eu achava que tinha ali de oportunidade, que, enfim, e dediquei pouco à questão do autoconhecimento, que hoje, né, é um grande desafio para mim. E é interessante você falar do autoconhecimento, que eu também quero explorar aqui com você,
O quanto você acha que ele pode fazer diferença também no sucesso dos negócios, né? Não só na vida, porque a gente muitas vezes linka o autoconhecimento só na vida, mas a importância também na carreira. Cara, eu assim, eu acho que a questão do autoconhecimento na vida e na carreira, enfim, nos negócios, é chave, é super fundamental, ainda que muitas vezes, como foi mais no meu caso, né, feito de forma ali, talvez inconsciente até, né? Eu estava lendo um conto, né, que chama O Conto da Ilha Desconhecida, de Saramago, e ele tem ali várias figuras de linguagem e tal, né? E tem uma questão muito interessante, né? Que é aquele que a ilha, o conto da Ilha Desconhecida diz o seguinte: para você saber que você está numa ilha, você tem que sair e se afastar da ilha, porque senão você pode achar que você está no continente, né? Então, assim, no final do dia, isso serve para a vida pessoal, para a vida, vamos dizer, profissional, executiva, né? Em algum momento a gente tem que dar aquele zoom, se afastar, tem que ter esse exercício para entender exatamente aonde estamos, né? Porque entendendo também aonde estamos, fica mais fácil de você fazer o exercício para onde vamos. Então, eu assim, cara, é o grande desafio da minha vida hoje é ampliar o autoconhecimento. E falando dessa evolução, Humberto, você acredita que as pessoas realmente podem mudar ou elas simplesmente se tornam versões mais refinadas de si mesmas? Ô Baza, eu assim, por experiência própria, eu não tenho dúvida que as pessoas podem mudar, tá? Eu não tenho dúvida e eu acredito também muito que o ambiente influencia de forma preponderante na mudança das pessoas. Se você está num ambiente desafiador do ponto de vista intelectual, em outras perspectivas, as pessoas se autodesafiam e evoluem. Eu gosto muito de fazer aquela correlação, por que que no metrô as pessoas se comportam de outra forma de quando estão, por exemplo, dentro do ônibus, né? Porque o ambiente é diferente, né? Você entra no metrô, é limpo, é cuidado, não tem nada fora do lugar. Então ali, de certa forma, até inibe que as pessoas atuem de outra forma. E eu acho que nas organizações acontece o mesmo. Quer dizer, quando você tem uma liderança que inspira, que tem os valores corretos, que é claro que o walk to the talk funciona, que aquilo ali não é uma jogada de marketing, né? Inspira as pessoas e desafia as pessoas. E eu acho sim que as pessoas mudam. Eu acho que o ser humano evolui, transforma. Eu não acredito assim muito nessa tese que, não, só voltando, que o sujeito nasceu para fazer algo. É por mim mesmo. Eu saí de um negócio, fui fazer outro, fui para outro, já estou num terceiro, morei fora, voltei. Enfim, as oportunidades abrem e as pessoas têm que estar abertas para evoluir também na medida que as oportunidades aparecem. E você falou sobre a questão da ilha, né? Que eu adoro essa analogia, que você tem que sair da ilha para saber que você está na ilha. Eu sempre também brinco que fugir da visão da árvore e vir para a visão da floresta. Você tem alguma técnica para sair de uma vida no automático? Essa pergunta ela é difícil, Baza. Ela é difícil, porque, de novo, eu quando olho para trás hoje, né, por mais que no momento eu estivesse na ilha, né, eu não tinha a visão da floresta, como você está dizendo, eu estava ali meio que no automático, né? E o que eu busco hoje, realmente dentro desse trabalho de autoconhecimento, é isso, é entender um pouco mais aonde eu estou olhando a minha trajetória de vida, minha trajetória profissional, minha trajetória pessoal, familiar, né? Para ter esse sair da ilha, tá? Eu tenho buscado formas de me autoconhecer, formas de sair da zona de conforto, porque também a gente nunca está completo, né? Sempre tem aquilo que a gente não sabe. E eu tenho muito essa crença, né, que eu falo pro meus filhos e tudo mais, né, que é aquela velha máxima de não existe crescimento na zona de conforto e não existe conforto na zona de crescimento. Então, a gente tem que sempre olhar e falar, peraí, aonde eu tô, né? Se aqui tá muito quentinho e tá gostoso, eu não tô me desafiando. O que eu quero para minha vida nesse momento, tá? Então, eu tenho feito este exercício. Em que momento você fala com você mesmo?
Baza, eu falo comigo nas minhas reflexões noturnas e quando eu estou rezando, basicamente. Tua voz interna, como é que ela é? Aquela voz que te dá porrada, te acalma, te acelera? Não, você sabe que a minha voz interna, assim, ela é uma... como eu faço nos meus momentos de reza, e eu sempre peço ali a Deus que no final do dia, de alguma forma, me ajude, me ilumine, né? Nas minhas tomadas de decisão e na escolha dos meus caminhos, porque eu tenho a consciência que, de alguma forma, alguém lá em cima está olhando por nós, né? E eu sempre tenho isso super presente. Eu acho que nesse momento entra aqui essa voz interna tentando chegar num ponto de equilíbrio. Você citou várias vezes da tua família. Como é que tua família influenciou ou continua a influenciar essa trajetória profissional? Mas assim, minha família, seja lá na minha família original, né, meu pai, minha mãe, e depois minha esposa, meus filhos, assim, eu acho que eu sempre tive apoio importante deles, né, e sempre foi fundamental. Por que eu digo isso? Porque assim, cara, meus pais, muitas vezes na evolução da minha carreira, muitas vezes assim, eu percebia, quando eu chegava ali no meu pai, eu falava, pai, apareceu essa oportunidade, é um negócio assim, 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 que eu acho que eu vou fazer, eu acho que eu vou topar aí, apareceu um convite. Muitas vezes ficava claro assim, que meu pai ele não tinha dimensão daquilo que eu estava falando, mas ele fazia aquelas perguntas certas e dava aquele estímulo que era o que faltava, né, para você falar, vamos lá, vai dar certo, sabe? Então eu acho que assim, esse negócio super importante, mas super importante, que é às vezes quando você está ali meio indeciso é o que ajuda. Do ponto de vista da minha família, da minha esposa, minha esposa foi super parceira. Quando eu fui transferido para a Argentina, ela não pestanejou, deixou a vida dela aqui de executiva e fomos morar na Argentina, se reinventou. Minha esposa era uma engenheira politécnica que depois de voltar descobriu que a vida dela era outra. Imagina, fez psicologia, fez mestrado em psicologia na USP, hoje trabalha com isso, quer dizer, ela recriou a carreira dela já depois dos 40 e é felicíssima com isso, né? E sempre foi uma mega parceira e me ajuda muito nessa questão também de pensar, né? Nessa transição foi importante, porque, de novo, né, a transição sempre tem várias perguntas, né? Nessa transição de sair de uma vida de 30 anos para entrar numa vida nova, você tem muito mais perguntas do que respostas, né? E ela sempre me ajudou muito, e acho que, assim, mais do que ajudar, teve do lado, né? Vamos lá, estamos juntos nessa, vai dar certo. E, voltando aqui, no começo não é fácil, essa transição inicial ali, até para você falar, bom, aonde é o meu lugar de fato nesse novo contexto, leva um tempinho, né? E aí é importante que as pessoas que estão juntas ali ajudem, né? E eu tive essa sorte. Adorei, Humberto. E, Humberto, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Baza, eu volto aqui um pouco na mais do mesmo. Então, assim, na experiência que eu tenho na minha vida de falar com gente, né? Quando eu fazia, né, essas interações para contratar gente e tal, primeira coisa é assim, eu sempre liguei para outras pessoas para pedir informação das pessoas que eu contratava. Então eu volto naquele mesmo ponto. Tirar referência. E tirar a referência, assim, eu nunca. Isso foi algo que a pessoa fala, porra, mas dá trabalho. E para mim não é questão de dar trabalho, é que eu sempre fui daquela, pô, é muito mais trabalhoso e custoso se você contratar a pessoa errada, né? Então, assim, eu nunca tive, para mim sempre isso foi super natural, e eu sempre busquei também trazer assim, aterrissar para exemplos concretos daquilo que eu gostaria de saber, né? Seja exemplos da parte mais objetiva de conhecimento técnico, seja da parte comportamental. Então eu sempre fui naquela, pô,
Me dá aí algum exemplo que você se lembre Sim. de uma situação onde você passou tal coisa, ou você teve esse desafio, ou você enfrentou isso e tal. Então eu sempre busquei isso para ver, pô, esse é um cara que veio, porque eu já, enfim, você deve conhecer isso já de cátedra, né? Mas eu já entrevistei muita gente que o cara era um profissional da entrevista. Sim, os ratos de entrevista aí. Rato de entrevista, é impressionante, rapaz. Na Uhum. entrevista, o sujeito, né, como a gente fala, na entrevista é tigrão, no dia a dia é tchutchuca. Então, esse rato de entrevista, eu vou te falar, eu certamente não tenho o seu skill e a sua competência, mas Uhum. eu já, com a experiência, eu fiquei É. difícil de cair nessa. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Eu, assim, pessoas, para mim, que não querem fazer a diferença, que não querem mudar e que, entre aspas, não querem fazer e acontecer, é difícil trabalhar comigo, Baza, porque eu sou um agente de mudança. Eu nunca fui aquele executivo de falar, pô, eu tenho um negócio estável, bacana, que eu quero. Eu não sou esse cara. E além da questão da mudança, quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? A intensidade. Eu acho que é a intensidade, porque é aquele negócio que você vira o chato, sabe? Que você fala, puta, esse aqui é melhor ter uma distância segura, porque não vai dar certo. Que, de novo, também, eu acho que assim, olhando para trás, no fim do dia ajuda, porque se não é para ser, fica mais rápido, né? Ou encurta esse sofrimento. Sem dúvida. E o que você gostaria de perguntar para o Baza, Headhunter? Baza, eu queria que você dissesse aqui para os nossos ouvintes o que o Baza Headhunter enxerga como competências fundamentais de um CEO no século XXI. Para mim, eu não tenho dúvida em dizer que é discernimento, porque no mundo de excesso de informação, no mundo de tantas opções, você ter o discernimento, para mim, ele acaba sendo a matéria-prima para muitos outros elementos. Primeiro que o discernimento é o que vai te ajudar a falar não, que talvez seja uma das coisas mais difíceis que existe na humanidade é falar não. Principalmente falar não para o que é bom, porque é bacana. Porque falar não porque é ruim, o que é chato, não dá resultado, é fácil, qualquer um faz. Agora, o falar não é você colocar em foco todo o que é prioridade e deixar de lado. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, o discernimento tem a ver com a escuta. Você coletar informações. Eu achei muito legal você colocando da tua experiência. No final do dia, boa parte do que a gente tem de decisão para fazer na vida, se a gente conseguir parar para refletir, que tipo de informação me ajudaria a tomar essa decisão melhor? E para quem eu poderia perguntar essa informação e depois ter a humildade para buscar e escutar? Puxa, isso já diminui, mitiga risco de tal maneira que isso traz aqui de forma muito clara o potencial. E depois, até linkando inteligência artificial. Se a gente hoje, né, com o ChatGPT, o grande diferencial está em fazer bons prompts, pô, sem discernimento, como é que você vai construir bons prompts? Então, para mim, eu colocaria que essa capacidade de discernimento é a grande habilidade, que é um misto, né, de experiência, de habilidade, muita coisa que está ali dentro. Bacana. Voltamos ao ser humano. Voltamos ao ser humano e vamos continuar nele ainda por muito tempo. E Humberto, chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Porque eu tenho as minhas manias. Vamos lá, abre algumas aqui. Você puxou aqui, eu vou te pedir para contar pra gente. Não, eu tenho as minhas manias, quer dizer, que eu te falei, eu sou intenso quando eu tô convencido. Eu tenho um processo de convencimento, mas uma vez que eu estou convencido, eu sou quase Obcecado. obcecado, tá? Que é muito difícil de mudar. Então, assim, essa questão dessas manias, às vezes beira o esquisitismo. E qual o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Baza, essa é uma boa pergunta e eu vou te falar, eu não tenho resposta. Eu acho que assim, perrengue, rapaz, eu me lembro dos que eu escapei, não daqueles que eu passei. Você sabe que uma vez eu escapei de uma situação mega constrangedora, onde eu fui convidado. Nós tínhamos um projeto, enfim, que era uma concessão, o contratante era o poder público, enfim. E eu fui convidado para uma reunião
com o poder concedente na época, antes de ir para a reunião, me deu alguma coisa que eu estava saindo para ir para a reunião e me apareceu alguma coisa que eu falei, peraí, mas por que mesmo eu estou indo para essa reunião agora? Qual seria mesmo o sentido? Mas eu já estava no carro e eu peguei minha secretária e falei, olha, fala que eu tive um problema, que eu não consigo ir, mas que a gente vai remarcar. Baza, é inacreditável. O cliente tinha armado uma arapuca, convidado a imprensa, enfim, que isso terminou sendo uma briga judicial que nós ganhamos, demorou, mas a gente ganhou. Mas olha a intuição agindo. A intuição, rapaz, quase você fala, nossa, alguém lá em cima iluminou. Então eu acho que foram alguns perrengues que eu escapei. E caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar que você brilha? Baza, eu acho que quando tem desafio e quando tem situação complexa para ser tratado, aqui eu brilho. Eu tenho os meus amigos mais próximos dizem que eu tenho muito estômago. Eu não acho que isso seja estômago. Eu acho que eu tenho, assim, muita consciência de olhar, de sentir os riscos, de fazer uma boa avaliação e, claro, muitas vezes também de correr risco. Mas nessas situações complexas eu vou bem. Eu acho que eu vou acima da média. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Olha, eu não sei, eu acho que aqui é meio óbvio, né? E não é que as pessoas não costumam dizer. A minha experiência sempre foi o seguinte: persistência. Persistência, persistência, persistência. Nada vem fácil, né? Pelo menos para mim nunca veio. E eu acho que assim, sempre quando a gente olha, né, as pessoas de sucesso, fala, mas isso deu, isso cai, isso aconteceu e tal. Eu acho que assim, a persistência que volta um pouco, conecta um pouco aquilo que nós falamos lá atrás, né? Do dia a dia ali é que constrói a estrada do longo prazo. O que você aprendeu nos últimos 12 meses? Baza, eu entrei em outros negócios e eu aprendi o seguinte, que, de novo, quanto mais a gente anda, mais a gente amplia o conhecimento, você se sente menor, né? É incrível como tem mares não navegados, oportunidades para expansão do nosso conhecimento. Eu não estou só falando para a parte de tecnologia, que hoje é, entre aspas, o mais óbvio, né? Que todo mundo só fala de tecnologia. Não é só isso, não. Né? Para outras áreas da ciência, para outras áreas de negócio, né? Negócios muitas vezes ali próximos, correlatos àquele que você está acostumado, existem oportunidades enormes, né? E aí você conversa com outras pessoas que conecta e tal, e assim, cara, eu aprendo todo dia. É incrível, eu acho fantástico isso aqui e, de novo, acho que até o final eu vou continuar aprendendo. E deixa algumas dicas aqui de fontes de conhecimento, como é que você se mantém informado e se desenvolve? Eu sou um leitor voraz, tá? Realmente sou um leitor voraz. Não assisto televisão, que a gente fala assim, jornalismo em geral, não assisto. Documentário você assiste? Documentário, eu adoro documentários. Biografias, adoro biografias, que eu acho que conectam um pouco com aquilo de aprender com a experiência de outros, né? Eu me lembro assim, quando eu era muito jovem ainda, né? Para os mais jovens que estão aqui nos escutando, a primeira biografia que eu li foi a biografia do Lee Iacocca. Isso deve ter sido lá nos anos 80, né? Quando o Lee Iacocca salvou a Ford, criou o Mustang, depois foi para a Chrysler, imagina. E aquele negócio eu achei fantástico, né? Porque ali você começa a se identificar, entender um pouco como é que é o seu estilo, né? Se moldar com aquela pessoa, o que você concorda, o que não. Então, essa questão aqui de documentário que antigamente não existia, hoje tem os podcasts, né? Que hoje é fácil, você está na esteira, está na bicicleta, a gente escuta os podcasts que são fonte de conhecimento. Então, assim, eu me nutro muito daí. E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast ter uma conversa como essa que a gente está tendo. Baza, deixa eu pensar aqui, olha, tem uma pessoa aqui que é um amigo de longa data, teve de alguma forma, uma trajetória
que em algum momento se assemelhou à minha, porque foi um executivo de muito sucesso. E aí ele saiu e ele pegou um caminho diferente, que foi empreender um negócio do zero no Brasil e que está tendo um super sucesso. É o Marcelo Barbosa, lá do Labi Exames. Tá? Cara, incrível, tá? Tem um negócio incrível, assim, que muda a vida das pessoas, que ele atende, pessoas que não têm acesso ao tipo de saúde que ele entrega na ponta. Eu tenho uma admiração. Tem um outro amigo que tem uma experiência fantástica, o Rodrigo Xavier, que é uma pessoa fora da caixa, enfim, foi do mercado financeiro, saiu, morou no exterior, um cara que está muito junto hoje com pessoas jovens, estimula muita gente jovem, criou lá o Brazilian Week lá em Stanford, fala muito de tecnologia, está em setores distintos, então é um amigo super próximo aí e um cara muito interessante. E olha, eu vou aqui te dar uma sugestão mais fora da caixa ainda. É o seguinte, eu tive num fórum de agro agora e escutei 3 governadores falando do Brasil que dá certo. Eu escutei o governador de Goiás, o governador do Mato Grosso e o governador de São Paulo. A gente fica assim com aquele ar de esperança quando escuta esse pessoal do Brasil que dá certo, né? O nosso Brasil do agro, do Brasil pujante, onde a gente tem competitividade com o mundo, né? E que enfrenta desafios enormes, né? Assim, eu acho que um dia você chamar um desses governadores aqui para falar um pouco aqui no lugar de potência, acho que esse pessoal está fazendo a diferença e a gente tem que estar perto. Falei com esses 3 que eu tive com eles agora, tem tantos outros aí, né? Nós temos 27 governadores aí, mas esses 3 aqui me chamaram muita atenção pelo que estão fazendo. Adorei. E tem uma pergunta que eu faço para todo mundo, Humberto, que passa por aqui, não vou deixar você embora antes de te fazer. O que é felicidade para você? Ô Baza, acho que assim, o conceito de felicidade para mim está totalmente conectado com a questão da paz, né? E que só existe quando a gente faz o que a gente faz de acordo com a nossa consciência, né? E para a gente fazer o que a gente faz de acordo com a nossa consciência, a gente volta lá naquela necessidade de se autoconhecer. Então, acho que assim, tentando conectar uma coisa com outra, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente está próximo dessa felicidade. Acho que esse é um exercício contínuo. Muito bom, Humberto, adorei. Antes de você ir embora, tem um presente aqui para você, um óculos da Lacoste, um presente aqui da Marchon, que é o nosso grande parceiro aqui, o Marcelo Kitsuda, nosso amigo YPOer também. E aí todos os convidados, eles dão uma olhada lá no perfil ali, falam, vou mandar um óculos aqui que combina bastante com o Humberto. Poxa, super obrigado, Baza, super obrigado pelo óculos e mais que tudo, assim, oportunidade de estar aqui trocando nesse tempo aqui, trocando experiências, trocando ideias e a expectativa sempre que a gente tem, né, que isso aqui de alguma forma, se a gente conseguir ajudar alguém a ser melhor, a gente já atingiu aqui o nosso objetivo. Adorei aqui, eu tenho certeza que todo mundo que está nos escutando já saiu com páginas e páginas, anotações, insights, lições aqui, tenho certeza de muito impacto. Aliás, quem está nos escutando aqui até aqui, pega agora o botãozinho do compartilhar, já manda aqui para os amigos, para aquele grupo de WhatsApp ali, para levar essa mensagem onde pode ter impacto. Humberto, mais uma vez, muito obrigado mesmo por abrir tua agenda, adorei aqui, muitos insights mesmo. Baza, eu que agradeço e, de novo, uma honra. Valeu! Obrigado, um abraço a todos.